Falar em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Essa noite a gente vai falar sobre renovação de mentalidade. Amém? Diga comigo, renovação de mentalidade. Faz assim. Mentalidade. Amém? Aleluia. Não é para fazer no outro, viu? Para fazer em você mesmo. Renovação de mentalidade. Acharam aí, irmãos? Vamos lá, vamos ler junto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou te fazer uma pergunta. Qual é a vontade de Deus para nós? Todos nós juntos, vamos de novo? Ponto. Essa é a vontade de Deus para nós. Boa, perfeita e agradável. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós precisamos passar por uma renovação de pensamento, de mente. Não se amoldar ao padrão do mundo. E quando nós não nos amoldamos ao padrão do mundo e renovamos a nossa mente, de acordo com as realidades do céu, nós vamos estar aptos para viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Então a vontade do Senhor está clara nesse texto que acabamos de ler. Porém é necessário um reset da nossa mentalidade. Diga reset. Reset é uma linguagem de internet, né? Se você sabe um pouquinho a respeito de computadores, você sabe que é uma linguagem da informática, reset. Quando o notebook ou o computador dá um problema e você leva ele no técnico, muitas vezes ele vai dizer para você: eu vou precisar formatar a tua máquina. Não tem mais jeito. E aí ele formata e depois ele coloca de novo os programas, né, aquilo que o computador precisa para trabalhar. Então ali acontece um reset. As informações que ali estavam, elas são deletadas. E ele começa a trabalhar muito bem de novo, né? Se a máquina não tinha outro problema. Então era isso que Paulo estava dizendo, é necessário a gente passar de vez em quando por um reset. Mas seria tão fácil se tivesse um botão, mas não tem o botão. Aí seria bem legal, bem bacana, né? O irmão chega na igreja, a pessoa chega na igreja, você vai lá no botão reset, sem ele observar, e você clica no reset lá e reprograma ele para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seria uma bênção. Mas não é assim que funciona. Amém? Não é. Cada um de nós tem um tempo, cada um de nós, Deus vai trabalhar de uma forma, mas a grande verdade de Deus é que Ele quer que nós venhamos viver a boa e perfeita e agradável vontade dEle. Mas é necessário esta mudança de mentalidade e de atitude. Diga comigo, é necessário mudança de mentalidade e de atitude. Essa noite nós vamos ver 3 áreas que nós precisamos romper e ter essas mudanças. Amém? 3 áreas que o Senhor espera essa mudança de mentalidade nossa. Primeira delas, nós vamos falar sobre fortalezas mentais. O que é uma fortaleza mental? Quando você ouve a palavra fortaleza, o que te vem à mente? Lugar fortificado, lugar protegido. Vou te citar um exemplo aqui de uma fortaleza.
Quando você pensa em Jericó, a palavra Jericó, do texto bíblico te vem à mente, o que você pensa? O que logo te vem à mente? As muralhas de Jericó. Para que as muralhas serviam? Para que as muralhas da cidade serviam? Para protegê-la, impedir que o inimigo agisse, entrasse e roubasse, saqueasse aquele povo. Então as muralhas eram levantadas para tornar aquela cidade, aquela comunidade, uma fortaleza, um lugar inacessível aos adversários, aos oponentes. Eu estava estudando um pouquinho a respeito dessas muralhas e descobri que elas possuíam 12 metros de altura. Só de olhar, você já pensa duas vezes, meu Deus, nem vou atacar essa cidade, nem vou tentar passar para o outro lado. 12 metros de alturas e 8,5 metros de extensão de muralha. Pensa numa muralha. E além disso, além dela cercar toda a cidade, haviam 34 torres construídas em cima da muralha. E ali ficavam pessoas de vigia, observando de lugares altos quando o inimigo vinha atacar. Havia 12 portas também, então só entrava e saía ali quem eles permitissem. Aleluia! Então você já tem aí um exemplo de uma fortaleza. Assim, querido, como as muralhas, elas impedem os intrusos de entrar sem a permissão, os sofismas, eles criam fortalezas na nossa mente. Diga comigo, sofisma. Mas o que é essa palavra, pastor? Sofisma. Diga mais uma vez, sofisma. Os sofismas, eles têm o poder de criar em lugares específicos da nossa mente fortalezas. Amém? Fortalezas são criadas dentro da nossa mente pelos sofismas. Olha o que é um sofisma. É um pensamento ou uma retórica que procura induzir ao erro. Procura o quê? Induzir ao erro. Apresentada com uma aparência lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Parece coisa boa, parece que tem conceito, tem aparência lógica, tem sentido, porém existe engano nesta realidade. Aleluia! Quando eu olho para a Bíblia, eu já vejo o nosso adversário usando desta tática para levar a humanidade ao engano. Quando eu vejo Adão e Eva sendo tentados pelo diabo, quando eu vejo Eva sendo tentada ainda dentro do jardim, Satanás, ele entra dentro de uma serpente e se aproxima dela e lhe faz uma pergunta. Ele olhou para ela e disse assim: Eva, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? E Eva responde: o Senhor Deus disse que nós podemos comer livremente de todos os frutos que há no jardim, porém, do fruto da árvore da vida, nós não podemos comer e nem tocar, porque certamente o dia que comermos desse fruto, nós vamos morrer. E Satanás, então, ele vem com sofisma. Ele diz para ela assim: certamente não morrereis, mas os seus olhos vão se abrir, e vocês serão como deuses, como o Criador. E a árvore, a Bíblia diz que a árvore, o fruto dela era um fruto desejável de ser comido. E Eva então cai no sofisma da serpente e acaba comendo, e ali então há consequências para a vida dela e para toda a humanidade. Saíram da presença de Deus, foram removidas do jardim. Então veja o poder que há em um sofisma. Amém? E talvez muitos de nós estamos
com fortalezas na nossa mente, que precisam ser destruídas, para que a nossa mente seja renovada. É tirar algo que está ali ocupando espaço e que não deveria estar. Para que o novo de Deus entre, o velho precisa sair. Amém? Para que o novo de Deus ocupe o lugar, algo tem que sair. Então esses sofismas precisam ser destruídos. Vou te dar um exemplo de um sofisma que você já deve ter ouvido. Quem já ouviu a expressão, todos os caminhos levam a Deus? Levanta a mão. Quem já ouviu? A gente, como trabalha com muita gente, muito povo, e principalmente nessa questão espiritual, de ensinar, de conversar, então as pessoas às vezes querem tirar dúvida, querem se abrir, querem perguntar coisas para nós. Isso é algo natural. Assim como um botânico, ele vai receber muitas perguntas na sua área, um veterinário vai receber perguntas na sua área, enfim, o motorista, o mecânico. Então, um pastor, ele recebe muitas perguntas referentes ao quê? A Bíblia, a palavra, o reino de Deus, a Jesus. Então, as pessoas, muitas vezes, quando elas vão conversar com a gente, elas acabam dizendo assim, pastor, não é verdade que todos os caminhos levam a Deus? Aí o que você acha? Será que todos os caminhos levam a Deus? Com quem ele aprendeu isso? Que ele toma aquela ideia como uma verdade para ele. E muitas vezes as pessoas que têm essa verdade, elas chegam a brigar com você, discutir com você. Se você vai querer falar contrário a elas. Não, mas eu aprendi assim com a minha avó. E a minha avó aprendeu com a mãe dela. E a mãe dela com a outra mãe dela. E isso muitas vezes vem de gerações. Ensinos sendo passados, sofismas sendo liberados, e muitas vezes nós recebemos desses ensinos dos nossos pais, dos nossos avós, que há uma aparência de verdade, mas que muitas vezes ali contém engano. Aleluia! Vamos refutar esse sofisma? Todos os caminhos levam a Deus? Não. Biblicamente, João 14,6 declara o quê? O que Jesus disse? Quem sabe de cor esse versículo? Vai? Bora, Rodrigo. Tá certo? Tá com medinho. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai a não ser por mim, ponto. Então, esse sofisma, ele já cai por terra aí. O que a Bíblia vai dizer? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Muitos de nós, eu já tive sofismas, tá? Fortalezas na minha mente, que precisaram ser destruídas pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, para que eu pudesse mudar a minha mentalidade. Eu aprendi, assim como vocês, tantas coisas que tinham uma aparência de verdade, nós até achávamos que era verdade, defendíamos com idêntico. Mas quando vamos olhar para a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida, é a instrução inerrante, aleluia, nós vamos refutar muitas coisas. Vamos dizer, não, isso aqui já não me serve mais, isso aqui também já não me serve mais, isso aqui já não me serve mais, porque a palavra de Deus diz isso, 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 e eu preciso me guiar por ela. Quem concorda que nós temos que ser guiados pela palavra de Deus? Todo cristão, ele quer ser guiado pela palavra de Deus.
Ele anda pela palavra de Deus. Quer ver outro exemplo de sofisma? Casado é aquele que bem vive. Quem já ouviu esse ditado? Aleluia, isso é um sofisma, irmão. Sabe, eu dizia isso para minha esposa. Antes de conhecer a Cristo, em 2005, ela me olhava, vamos casar. E eu dizia assim, que casar nada. Casado é aquele que bem, aquele que bem vive. Não, nós já temos casado, mulher. Moramos juntos, temos nossas coisas, temos casado. Aos olhos de Deus não é casado. Aos olhos do homem não é casado. Aos olhos da lei não é casado, aleluia. Casado é quando eu vou lá diante do juiz, da juíza, e ela vai te perguntar assim, você aceita esse homem como seu marido? Você aceita essa mulher como seu marido? E você vai dizer para ele lá o quê? Sim. Não faça que nem eu, viu? A juíza me deu uma olhada no dia do meu casamento. Bocó. E eu olhei para ela, ela perguntou, você aceita a Cristiane Forne, todo o nome, aquela, né, bem detalhado. Eu olhei para ela e disse, Eu disse, Bocó, gente, ninguém me instruiu, passei vergonha na frente dela. Ela me olhou séria. Olhou para todo mundo e me olhou séria. E ela fez a pergunta de novo. Pensa em alguém que ficou vermelho. Era eu, o sangue velho. Sabe quando a gente fica com vergonha, que esquenta o rosto? Era eu. Aí ela me olhou sério, né? E eu disse sim. Aí ela respirou e fez a pergunta para a mulher, e a mulher disse sim também. Aí, de fato, eu era casado. Amém? Antes eu era juntado. Existem tantos nomes, né? Para aquela realidade. Mas eu pensava que casado é aquele que bem vive. E se você vai perguntar hoje para a sociedade, se você vai perguntar para o mundo, eles vão dizer, não, casado é aquele que bem vive, segue assim, mas é contra a palavra de Deus. E quando eu me caso, quando eu estabeleço, querido, meu matrimônio, né, desta forma legítima, coisas da parte de Deus começam a se estabelecer sobre a minha vida, a minha família, aleluia. Então nós não podemos aceitar os sofismas, nós temos que viver as verdades da palavra. Quer ver outro exemplo de um sofisma? Que às vezes está aí, ó, arraigado, fortaleza dentro de nós. Deus é amor. Quem concorda que Deus é amor? Claro que é. Deus é amor e me aceita como sou, independente do que eu permanecer fazendo. O que você acha? Não. Tem muita gente que diz, não, mas Deus é amor, Ele me ama assim mesmo, Ele me quer assim mesmo. Nós podemos chegar na igreja como estamos. Você não tem que se tornar um santo lá fora, deixar de fazer tudo para depois vir para a igreja. Não. Venha como você está. O Senhor, Ele vai te receber como você está. Sim ou não? Sim, Ele te ama, Ele me ama, Ele nos quer. Ele quer nos auxiliar, Ele quer que a gente viva os sonhos, os projetos dEle, as realidades dEle. Mas quando você chegar devagarinho, a palavra de Deus, ela vai ser compartilhada. E a palavra de Deus, junto com o Espírito Santo, vão começar a operar no seu coração, na sua mente. E o Senhor, Ele vai fazer você ter uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade. Por que muitos vêm para a igreja e começam a andar um tempo em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja, e começam a mudar de vida? Por essa realidade. Porque a palavra tem esse poder, a unção do Espírito tem esse poder, ao ponto dos parentes, da parentela, dos amigos olhar para nós e muitas vezes dizer, ué, o que aconteceu contigo lá na tua igreja? Fizeram isso mesmo que eu queria ouvir. Fizeram uma lavagem cerebral. Tamanha é a nossa mudança. Para pior ou para melhor?
para a melhor homem de Deus, mulher de Deus, visitante que aqui está. E aí a gente começa a ter paz de espírito, a viver as realidades do céu, as promessas de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor começam a se estabelecer sobre nós. Amém. Olha o que diz, quer ver? Vamos refutar esse sofisma? Vamos ou não vamos? Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ou seja, venha como está, mas não permaneça o restante da sua caminhada como você chegou. Não. Deus, Ele espera de nós uma mudança de atitude. Olha o que diz em Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então eu venho como eu estou. Deus me ama, Deus me aceita, mas Ele quer ver uma mudança de realidade na minha vida, uma mudança de pensamento, conforme eu vou aprendendo a sua palavra. O que Jesus disse? Que nós temos que ouvir e obedecer. O Senhor não quer apenas que você aprenda, Ele quer que você aprenda e você obedeça aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém, cristão? Quer ver a segunda área que nós temos que arrancar aí, mudar a nossa mente, a nossa forma de ser? Trocar a mente de escravo pela mentalidade de filhos. Diga comigo. Trocar a mente de escravo pela mentalidade de filhos. Você sabia que às vezes há pessoas que estão andando com Deus há anos e anos e elas permanecem tendo uma mentalidade de escravo? Sendo que Deus quer que ela tenha uma mentalidade, uma atitude de filho. Vamos aprender essa noite? Sim ou não? Após o Senhor tirar o povo do Egito, da escravidão, eles ficaram lá durante muitos anos, tá? Entrou 70 pessoas dentro do Egito, e aí se tornou uma grande multidão, e Deus tinha dito por meio dos profetas que eles ficariam lá durante 400 anos, aprisionados, né, dentro do Egito, vivendo como escravos, porém um dia Deus iria libertar eles e depois Deus iria levá-los a uma terra deleitosa, uma terra onde eles seriam livres. Poderiam ter as suas casas, criar os seus animais, ter as suas famílias e não viver mais debaixo de um jugo de escravidão. Quem aqui estudou na história do Brasil, o período da escravatura ou escravidão? Quem estudou, pesquisou? Não é fácil. Quando nós olhamos, né, o que os escravos passaram, esses homens e mulheres trabalhavam, mas não tinham nada. Tudo que eles produziam era para os seus senhores. Eles só tinham uma obrigação: trabalhar. Recebiam o alimento, recebiam ali uma moradia e obra e obra, serviço e serviço, e de vez em quando ainda tomavam uma prisão ou uma triste realidade. Então Israel estava assim, aprisionado, vivendo nessa situação. Amém? E eles ouviram, Deus ouviu o clamor, liberou eles daquela terra e começou a conduzi-los para a terra onde eles seriam livres. Aleluia! Mas em alguns momentos, eles desejaram voltar para o Egito. O que eles eram no Egito? Escravos. Mais de uma vez, durante a trajetória, até chegar na terra da promessa, eles desejaram voltar para a escravidão, voltar para o Egito. A primeira vez que eles desejaram voltar para o Egito, quando eles ficaram enfarados de comer o maná. Deus estava alimentando eles.
No deserto eles não podiam plantar, não tinham lavouras ainda. Tinham alguns rebanhos que andavam com eles, que eles trouxeram do Egito, né? E estavam com eles, mas eles não tinham plantações. Então Deus não deixava faltar água, não deixava faltar alimento, e nenhum deles ficava doente. A Bíblia diz que a roupa deles não envelhecia e os sapatos não se gastavam. Sobrenatural. Sobrenatural. E todos os dias caía do céu uma espécie de semente parecida como de coentro, onde eles colhiam antes do sol aparecer, colhiam, moíam e faziam farinha, e ali faziam a sua comida, o seu alimento. A Bíblia chama esse pão do céu de maná, diga maná. Mas se você come todos os dias a mesma coisa, o que acontece? Enjoa. Eu não tiro a razão deles enjoar, mas eles, além de enjoar, eles murmuraram. E aí que foi o erro deles, tá? Murmurar. Se eles só apenas enjoassem e chegassem em Moisés e falassem: Moisés, fala com o pai lá, fala com Deus. Nós queremos uma variedade de comida aí. Seria bem diferente do que eles murmurar e dizer: Deus nos tirou de lá, agora estamos aqui só comendo maná, todos os dias essa comida. Aleluia! E eles olharam uns para os outros e começaram a dizer: ai, que saudade do Egito! Lá nós comíamos pepino, cebola, alhos porós. Só faltou lhes dizer: ai, como nós éramos felizes naquela terra. Esqueceram que há uns dias atrás estavam clamando a Deus para serem libertos daquele local. Então veja que eles haviam saído do Egito, mas a mentalidade escrava ainda permanecia. E aqui há um grande perigo. Quando eu estou ainda vivendo com uma mentalidade de escravo, eu posso perder muitas promessas de Deus na minha vida. Quantos querem viver as promessas de Deus? Você não pode ter mente de escravo. Você tem que ter uma mentalidade de filho. Aleluia! Mentalidade de escravo te rouba das promessas de Deus. Quer ver outro momento que eles quiseram voltar para o Egito? Quando Moisés disse para o povo assim: gente, vamos espiar a terra que Deus vai nos dar. A Bíblia diz que Moisés separou 12 príncipes, um de cada tribo, e deu ordem para eles: vão, espiem a terra, vejam como é as cidades, e nos tragam do fruto desta terra. Eles foram, olharam, espiaram, por isso se chamava espias, porque eles foram com a missão de olhar, de espiar a terra. Foram, depois que espiaram, voltaram com as notícias, e voltaram com o fruto. Um dos frutos que eles trouxeram foi um cachinho de uva. Pensa num cachinho de uva pequeno. Será que era pequeno? Quem já leu essa passagem? Que tamanho era o cacho? Era grande, era enorme, que 2 homens precisavam carregá-los. Então eles botaram nos ombros o cachinho de uva e carregavam assim, irmão. Amém? Eles viram que a terra era boa, mas eles viram que naquela terra havia gigantes, cidades fortificadas como a de Jericó. Então, Deus não ia dar para eles de mão beijada a terra. Eles teriam que avançar, guerrear, lutar. Eles teriam que fazer a parte deles para que a promessa se estabelecesse. Deus estaria à frente, Deus estaria com eles todos os dias, assim como Deus havia livrado eles da mão dos egípcios, aonde eles não precisaram guerrear. Teve batalhas que eles não precisaram guerrear, nem levantar a espada, e Deus deu a vitória. Amém? Mas quando eles viram aquela realidade, e eles voltaram, 10 espias, olharam para Moisés, olharam para os anciões, olharam para o povo e falaram: gente, a terra é maravilhosa, como Deus falou, mas, esse mas é que estragou tudo, mas, lá naquela terra tem gigantes,
e nós olhávamos para eles e nós éramos como gafanhotos diante deles. Olha como eles se imaginaram, irmãos, pequenininhos, como gafanhoto diante daqueles homens. Amém? Lá tem cidade fortificada, e eles inflamaram o coração do povo, eles desviaram a esperança que o povo tinha de herdar aquela terra. Então, depois que eles ouviram isto, aquela noite o povo chorou, todo Israel chorou, com exceção de Josué, Calebe e de Moisés, que estavam acreditando na promessa de Deus. Então eles choraram e começaram a dizer: ai, Deus nos tirou do Egito, vamos morrer aqui no deserto. Deus tinha dado a promessa para eles, e o desejo deles, irmãos, era de retornar para o Egito, retornar para a escravidão, retornar para aquele local de sofrimento, sendo que Deus ali na frente tinha algo extraordinário para eles. Deixa eu te dizer algo, pela palavra de Deus, profetizar pela palavra de Deus na sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você, preparado, a boa, a perfeita e agradável vontade dEle. Mas você tem que renovar a sua mente, arrancar os sofismas, arrancar a mentalidade de escravo e ter a mentalidade de filho. Escravo tem herança? Não. Quem é que tem herança? Filho. Tudo que Jesus conquistou, para quem é? Para quem é? Para nós, para os filhos. Se você tiver a mentalidade de um filho, você vai poder reivindicar estas promessas, e não só reivindicar, como fazer o quê? Tomar posse delas. Aleluia. A Bíblia está repleta de promessas. Para quem essas promessas? É para nós, é para mim, é para você. O Senhor já conquistou. Ele não vai conquistar ainda, não. Ele já conquistou e entregou para quem? Para os filhos. Há filhos de Deus aqui esta noite. É para nós, é para mim, é para você. Pastor, e é só na área da salvação? Não. As promessas de Deus, elas tocam em todas as áreas: física, emocional, financeira, espiritual, saúde, família, todas as áreas, as promessas de Deus tocam na nossa vida. Se eu estou doente e tenho a mentalidade de escravo, eu permaneço pensando: não, Deus quer que eu permaneça doente, esse é o plano de Deus para a minha vida, eu preciso sofrer para pagar os meus erros do passado. Ei! Cristo já morreu por você na cruz. A palavra de Deus vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se eu sou filho, eu reivindico aquilo que é meu. Pastor, mas a enfermidade está aí. Deixa ela, mas não aceite. É diferente. Você pode estar doente, mas você tem que olhar para o seu corpo e dizer: você vai ficar bem. A palavra de Deus me garante. Eu sou filho, eu reivindico o que é meu. Aleluia. É posicionamento, é atitude. Agora, se eu tenho a mentalidade de escravo, eu nasci para sofrer mesmo. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Miserável o homem que você é. Vai passar a vida inteira em sofrimento. E ainda vai botar as culpas em Deus. Deus, até quando? E Deus lá de cima: até quando você mudar essa mentalidade, meu filhinho? Por isso que eu disse, se tivesse o botão de reset, ia ser uma bênção. Amém? Entrou na igreja, o pastor vem lá, toma, reseta, pronto. Não é. Ia ser muito fácil, mas não é. Quer ver outro exemplo de mentalidade escrava e mentalidade de filho? Lembra da parábola do filho pródigo? Muito conhecida.
Um pai que tinha 2 filhos e o filho mais novo pede para o pai: pai, me dá a minha parte da herança. Não quero mais viver contigo, quero viver no mundo, conhecer o mundo e experimentar as coisas do mundo. O pai dá o dinheiro da parte da herança dele, ele sai da casa do pai e vai viver dissolutamente, em bebedeiras, em orgias, fazendo tudo aquilo que ele desejava fazer. Porém, chegou um momento que o dinheiro acabou. Acaba o dinheiro, acaba os amigos, acaba as oportunidades. É ou não é? Quem já passou por isso? Quando você tinha dinheiro, todo mundo estava perto, né? Que você bancava, era bom estar perto do fulano, ele paga a cervejada, ele paga a festa. Terminou o dinheiro, terminou os amigos. Aconteceu com ele. Terminou o dinheiro, terminou os amigos, terminou tudo. E o camarada que um dia era rico, agora estava pobre e precisou trabalhar, se empregar. E deram um trabalho para ele numa fazenda onde criavam porco. E a Bíblia vai dizer que ele estava com fome. E nem a comida dos porcos queriam dar para ele. E ele desejou comer a lavagem. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Deu um estalo no pensamento. A mente dele foi resetada. Mudança de pensamento, um start. Ele lembrou de quem? Da casa do pai, da onde ele tinha saído e aquilo que ele vivia lá. E ele pensou: vou voltar para a casa do meu pai. Se ele não me aceitar como filho, tudo bem, mas que me aceite como um dos seus serviçais, pois os serviçais do meu pai estão vivendo muito melhor que eu nessa situação. Voltou. Quando o pai viu ele chegar, o pai fez uma festa, porque esse menino estava morto, não tinha dado mais notícias para o pai, e de uma hora para outra chega o pai. Quando avistou ele vindo, já reuniu os empregados e disse: matem o novilho cevado, gordinho, e vamos fazer churrasco. Aleluia! Churrasco, festa, para receber, pois ele estava morto e reviveu. Estavam de festa lá. E o pai perdoou o filho, não empregou ele e disse: não, você é meu filho, cara. Por mais que você fez as coisas erradas, você permanece sendo meu filho. Deu anel para ele, deu roupa nova, deu as sandálias. Porém, o barulho da festa foi até o arraial aonde o filho mais velho, o irmão desse, estava trabalhando. Ele viu o sonido de festa, barulho de festa. E aí foi um empregado até onde ele estava lá e ele perguntou: que barulho de festa é esse que os meus ouvidos estão escutando? E o empregado disse para ele: olha, teu irmão que havia se perdido voltou, teu pai matou o bezerro e está de churrascada lá. Esse filho mais velho, ele ficou bravo e ele foi até onde estava o pai, mas não quis participar da festa, não quis entrar na casa. O pai convidou ele: vamos lá, meu filho, vamos comemorar. E ele disse: não. Eu tenho estado todos os dias contigo, pai. Tenho trabalhado de sol a sol. Tenho dado duro. Tenho feito aumentar as tuas riquezas. Tenho me trabalhado como um escravo. Só faltou ele dizer: tenho trabalhado como escravo para ti, meu pai. Mas até hoje, tu não me deu um cabrito para fazer um churrasco com os meus amigos. Ele não chorou, tá? Estou conjecturando aqui. Mas ele estava bravo. O pai deixou-lhe falar e olhou para ele e disse assim: filho, tudo o que eu tenho é teu. É teu. Tudo que é meu é teu, filho. Mas o filho mais velho, ele estava preso a uma mente escrava e não desfrutava aquilo que já era dele. Aleluia. Por isso que eu disse que às vezes dentro da casa de Deus existem pessoas que estão caminhando há anos e anos que ainda estão tendo atitudes de escravos, porque a mentalidade deles ainda não foi mudada. Amém? Não que Deus vai descer, vai abrir a sua cabeça, é hoje nesse culto,
Clédio, que eu vou abrir a sua mente e vou trocar o disco, a CPU. Não, não. A palavra de Deus você vai ouvir, a unção do Espírito vai estar presente e você vai decidir mudar. Amém? Quando eu comecei a entender a palavra, a escutar a palavra, eu confrontava ela com a minha vida. Ah, isso aqui que eu faço é errado, desagrada a Deus. O que eu tinha que fazer? Mudar. Deus não veio no meu ouvido. Germano, tu tem que mudar. Para que ele vai vir no meu ouvido dizer, Shirley, muda? Para que se a palavra está aqui? Precisa ele vir e falar se já está na palavra? Não. Ele quer que eu tenha uma atitude, tenha um posicionamento. Aleluia! Então as pessoas às vezes pensam, meu Deus, tem que acontecer algo sobrenatural, Deus tem que descer na terra para mim mudar de vida e de atitude. Quem te falou? Você já está aqui. É obedecer. O que a Bíblia vai dizer, os evangelhos, né? Ou as cartas ali, Tiago, não me lembro, agora não me engano. Se foi Tiago ou está nos evangelhos, que vai dizer assim, aquele que furtava, não furte mais, mas agora trabalhe. Ou seja, mudança de mentalidade, de atitude. É o que Deus ele requer de nós. Então, quantas pessoas hoje acreditam que nasceram para viver na pobreza, na miséria? Meus avós eram pobres, os meus pais eram pobres, eu também serei pobre. Ei, meu irmão, por favor. Os erros dos teus antepassados, aquilo que eles fizeram, não é a tua realidade hoje. Você pode fazer a diferença. Não importa se eles foram pobres, não importa se eles foram isso ou aquilo, você pode fazer a diferença nos seus dias. Mas tudo começa onde? Aqui, ó. Se você se vê pequeno, você será pequeno. Quando Deus criou o homem, Deus disse para ele, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes. Deus nos deu poder, domínio. A Bíblia vai nos chamar de reis e sacerdotes. O que um rei faz, meu irmão? Governa, autoridade. Amém? Não é um serviçal, é um governo, é uma autoridade. O Cristo já conquistou essa autoridade. E ele entregou para quem? Para a igreja. Para nós governar, para nós dominar, para nós reinar. Não só lá no céu, mas desde agora. Amém? Desde agora. Reinar com ele. Mas tudo começa aqui, meu irmão. Por isso que é importante a mudança de mentalidade. Aí eu nasci para sofrer, eu nasci para dar errado. Enquanto você tiver essa mentalidade, não vai para frente, não dá certo, não vai conquistar, não vai romper. Começa a te enxergar como Cristo te vê. Como é que Cristo te vê? Como é que Cristo te vê? Mais que vencedor. Aí você se vê como um derrotado. Sendo que ele está dizendo na palavra, você é mais que vencedor, filho. Eu venci todas as coisas por você, e se você anda comigo em aliança, você também vai vencer. Amém. Terceiro ponto, e aqui eu encerro. Somente um odre novo pode receber vinho novo. Somente um odre novo pode receber vinho novo. Ou seja, somente quem tem a mentalidade de filho pode desfrutar da herança, tá? Terceiro ponto. Não ande por vista, ande por fé. Como você se conduz na terra? Pelas circunstâncias? Pelas aparências? Por aquilo que as pessoas falam? Por aquilo que está acontecendo na mídia, na política, na sociedade? Se você andar pelas coisas que você vê, você está ferrado.
Você tem que andar por fé e não por vista. Senão as más notícias vão fazer o que com a sua fé? Abalar. Vão te roubar de você viver promessas de Deus. Paulo, ele disse assim: eu não ando por vista, eu ando por fé, eu ando por aquilo que o Senhor me prometeu. O camarada muitas vezes estava aprisionado, o corpo dele estava preso, mas o espírito dele estava livre. Um cara preso, mas ao mesmo tempo livre, porque aquelas cadeias não eram nada para ele. Ele estava livre, escrevia como um homem livre. Se você olhar as cartas dele, você vai ver que Paulo entendia desta realidade. Não ande por vista, ande por fé. Pessoas que andam por vista se tornam limitadas em suas conquistas, sem falar que desagradam ao próprio Deus. Amém? Desagradam ao próprio Deus. Pessoas incrédulas, elas não conseguem agradar ao Senhor. Agora, pessoas que andam por fé, elas agradam a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O que aconteceu enquanto Pedro estava andando sobre o comando de Jesus, sobre a palavra que Jesus havia dito para ele? Pedro, ele viu Jesus andando sobre as águas e Pedro olhou assim: se és tu mesmo, Filho de Deus, deixa que eu vá aí andando sobre as águas também. O que o Senhor disse para ele? Venha, Pedro. Pedro pula do barco e começa a andar sobre as águas. Ali ele estava andando por fé. Mas no meio do trajeto ele olhou para as ondas, para os ventos, e ali a sua fé foi abalada e ele começou a afundar. Jesus teve que vir até ele, estender a mão, levantar ele, e ainda tomou uma mijada, né? Nas nossas palavras de hoje, né? Uma correção do pai, do amigo, do Senhor que ali estava. Eita, homem de pequena fé. Homem de pequena fé, tomou uma mijada de Jesus. Mas ele aprendeu a lição, diga aleluia. Se ele permanecesse andando em fé, ele ia chegar até onde estava Cristo ali, irmãos. Nós temos que andar por e não por vistas. Quando a notícia ruim vier, se você está arraigado na palavra, você vence aquela notícia ruim, você vence aquele dia mau. As coisas não vão mais ter tanto poder de te abalar. Às vezes a gente recebe uma ligação, o fulano está assim: ai meu Deus, e agora? Ai, o que eu faço agora? O que a Bíblia diz? Eu fico com a palavra de Deus. Um dia eu recebi, você acha que é só você que recebe notícia ruim? Tu acha que eu não recebo? Mas a atitude nossa, ela determina as realidades futuras. Aleluia! Um dia eu recebi uma notícia ruim, morava em Taquara, estava trabalhando lá, toca o telefone, minha mãe chorando: filho, desmaiei na cozinha. Chorando. Desmaiei na cozinha, me levaram para o médico, fiz exame, estou com câncer em tal órgão, está afetando 2 órgãos, e numa choradeira. Se eu andasse por vista, eu ia começar a entrar em desespero. Comer as unhas, arrancar os cabelos, perder o sono. Sim ou não? Minha mãe, gente, câncer mata. Mas eu fiquei firmado na palavra, na fé. E eu liberei uma palavra para ela e disse: mãe, acalma o teu coração, Deus está com a gente e tal, vamos orar. E naquela época, querido, eu fui para Taquara debaixo de uma palavra de Deus. Deus havia dito para mim, eu estava desempregado, orando por um emprego, e Deus abriu aquela porta para mim e confirmou por meio de uma cunhada profeta. Deus usou ela para dizer para mim assim: eis que te envio para uma terra distante, vou te abençoar naquele lugar,
eu estou contigo lá, é eu que estou abrindo essa porta, mas é por um tempo específico, eis que te trago novamente para a tua terra e tenho algo melhor para ti. Pensa num camarada que foi o quê? Para aquela terra confiante, feliz, amém? Pois sabendo que Deus havia me levado, Deus havia aberto aquela porta e Ele iria me trazer de volta, não era eu. E eu peguei esta palavra para aquela realidade da minha mãe. Aí eu olhei para minha esposa e disse assim: amor, eu poderia voltar para Santa Maria, pedir transferência na empresa, minha mãe está doente, eles iriam me colocar lá. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou permanecer na cidade onde Deus me colocou, porque Ele disse que Ele iria me levar de volta para Santa Maria. E é no tempo dele. Minha cunhada, essa mesmo, que Deus usou para me entregar a palavra, foi visitar minha mãe. Enquanto ela subia para a sala que ela estava, no quarto que ela estava, o Senhor falou com ela e disse: diga para a dona Romilda que o sol do meio-dia não vai tocar nela. É um salmo, uma palavra mesmo, agora eu não lembro ela completa, mas era como se Deus estivesse dizendo: nada vai acontecer com ela, eu estou com ela, aleluia. Ela vai passar por essa situação. Ela falou aquilo para minha mãe, encheu o coração da minha mãe de esperança e ela me ligou: Carlinhos, porque esse é o meu primeiro nome, né? Tá? Carlos Germano. Então, os íntimos me chamam de Carlinhos. E ela: Carlinhos, olha a palavra que Deus mandou entregar para tua mãe e tal e tal. E eu disse: eita glória! Deus é tremendo. Fez a cirurgia, tinha que tirar. Não precisou passar por quimioterapia. Hoje está com 71 anos de idade. Ainda tira leite de vaca. Ainda trabalha. Aleluia. Está lá, cheia de saúde. Segunda-feira eu fui lá. Fazia muito tempo que não ia. E até tirei, segunda ou terça? Não, segunda e voltei terça. Tirei uma foto. Se eu tivesse colocado lá no computador, ia mostrar para você. Minha avó, que mora com ela hoje, 91 anos. Minha mãe, 71. Aí euzinho aqui, aleluia. E o meu filho do lado. E eu olhando assim, né, registrei aquele momento. E eita glória! Uma geração, duas geração, três geração, quatro geração. Oh, Deus tremendo. Aleluia! Quando a gente anda, querido, por fé, a gente agrada a Deus e coisas sobrenaturais se estabelecem. Aleluia! Eu podia ter fraquejado. Eu podia ter andado por vista, ligado para a empresa. Minha mãe está com câncer, minha mãe vai morrer. Eu preciso estar perto dela. Eu disse: não, não vou. Olhei para minha esposa e disse: você vai lá. Você vai ficar com ela lá no hospital, você vai cuidar dela lá, você vai. Ela disse: eu vou. Amém. E ela veio, ajudou a minha mãe nos procedimentos e tal, ficou o tempo ali. E eu permaneci lá, firme. Depois ela retornou. Permaneci firme na palavra de Deus. Permaneça firme naquilo que Deus tem falado. Permaneça firme nas promessas. Não se abale com as más notícias. Não se abale com as coisas que vêm até você. As coisas que os teus olhos enxergam muitas vezes. Amém? Elas passam. Mas a única coisa que não passa, meu irmão, é a palavra de Deus. Aplauda bem forte e se coloque de pé. Aleluia! Vem para cá o Ministério de Louvor, para a gente fazer que está terminando o culto, amém? Eu aprendi com o Luiz Hermínio, né? Esse jargão. Vem para cá o Ministério de Louvor, para o povo pensar que já está terminando o culto. Eu vou concluir aqui. O Senhor já nos entregou a chave do reino dos céus. Amém? Ele já nos entregou a chave de acesso ao reino e às suas promessas. Nos tornamos filhos e herdeiros por meio de Cristo. Já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Tome posse daquilo que lhe pertence como direito e herança. Se encha da palavra do Senhor e as fortalezas serão destruídas. É tempo de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida.
Quantos creem nessa palavra? Amém.